Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Guardar aqui alguns instantes. Os nossos irmãos chegarem. E aí nós vamos dar início. Glória a Deus. Queridos, graça e paz, boa noite, seja muito bem-vindo à Semana do Crescimento. É um prazer enorme compartilhar com você desse tempo, dessa semana. Nós estamos abrindo essa primeira aula para todos, de maneira geral, específica, mas o desejo do nosso coração é manter esse curso de uma forma privada. Mas nós estamos abrindo essa exceção para que outras pessoas recebam essa notificação de que está tendo essa semana e que outras pessoas sejam aí alcançadas para ingressar também nesse grupo exclusivo que nós abrimos. Esse grupo faz parte da nossa escola de conhecimento e nós abrimos uma classe específica chamada Ruios, e eu gostaria muito que isso fosse um canal de bênção para a sua vida, para a sua família, para o teu ministério. Por isso nós preparamos aqui um conteúdo para realmente fortalecer a sua vida e fazer você, depois de terminar essas 5 aulas, atravessar bons momentos na sua vida ministerial. Por que eu digo bom? Porque o objetivo da escola, nós colocamos Semana do Crescimento, mas a ideia de crescimento aqui é maturidade, ok? Não é uma ideia de crescimento como a teologia coach tem ensinado nos últimos dias, não. A ideia do crescimento aqui é maturidade. É exatamente isso que Deus tem colocado no nosso coração para esses dias, e eu quero compartilhar com você de todo esse tempo. Então, você que conhece aí alguns amigos que não foram fazer a inscrição, marca ele aí nos comentários para que nós possamos então aí criar uma classe abençoadíssima de pessoas que querem mergulhar na palavra de Deus. Pastor, por que nós vamos fazer um grupo exclusivo? Porque o nosso objetivo é criar um ambiente onde as pessoas amam estudar a palavra de Deus. Então, hoje, de maneira aberta, mas a partir de amanhã todas as nossas aulas serão num grupo privado, e eu quero convidar você para fazer parte dessas 5 aulas que eu tenho a plena convicção que vai mudar a história da sua vida, vai guiar o seu ministério para um outro nível. Então, seja muito bem-vindo e que essa semana acrescente no seu coração, na sua vida, na sua família, a grandeza da palavra de Deus. Antes da gente começar aqui, deixa eu já querer abençoar você e presentear aquele que vai de alguma maneira ser aí o vencedor. Eu quero apresentar para você aqui 2 livros. Esse é o primeiro livro que nós escrevemos, O Manto do Discipulado, e esse é o segundo livro, Antes, Durante e Depois de uma Tempestade. E eu quero dar ele de presente para você, esse combo. Eu quero dar esses 2 livros para você, porém, eu quero colocar aqui uma questão muito importante. O que vai fazer você participar dessa promoção? Nós temos um canal no YouTube, você vai entrar lá no canal, você vai curtir o canal, você vai comentar o último vídeo do canal, né? Você vai colocar lá Semana do Crescimento,
e você vai indicar o canal para outros amigos. E quando os amigos ir lá, curtir o canal e comentar, Semana do Crescimento vai colocar o seu nome no último vídeo que está lá disponível no canal. E aí, o irmão, a irmã que tiver aí mais comentários lá no nosso canal, você vai entrar lá no YouTube e você vai procurar lá o nosso canal e vai acessar o último vídeo, vai curtir o canal, acessar o último vídeo e os comentários com o seu nome. Isso de amigos que você vai indicar aí para curtir o canal, deixa lá. E depois, no fim da semana, na última aula, nós vamos passar lá pelo canal, conferir ali os comentários, e você então, que tiver o maior número de pessoas que foram ali e comentaram com o seu nome, eu quero dar de presente para você o manto do discipulado, e antes, durante e depois de uma tempestade, tá bom? Queridos, seja muito bem-vindo. Essa é a nossa primeira aula da Semana do Crescimento. Eu espero que você esteja aí com papel, Bíblia, caneta, porque nós vamos mergulhar em um tempo de crescimento e maturidade. Amém? Seja muito bem-vindo. Se o áudio estiver ok, se a imagem estiver ok, dá aí um joinha pra gente. Já temos muita gente aqui compartilhando desse tempo. E eu tenho plena convicção que seremos mais do que abençoados por esse momento, né? Queridos, quando Deus colocou esse projeto no nosso coração de Semana do Crescimento, veio uma necessidade de Deus de que os cristãos, nos últimos dias, eles estão se convertendo, porém não estão amadurecendo na sua fé. Os dias que nós estamos vivendo agora são dias que têm revelado de maneira descarada crentes maduros de crentes imaturos. Pessoas que amadureceram na sua fé e pessoas que de alguma maneira não amadureceram na sua fé. O que eu quero fazer através dessa semana junto com você é construir um ambiente maduro para que nós possamos então, degrau por degrau, alcançar a estatura do varão perfeito. Como isso, pastor? Através da palavra de Deus. Eu quero convidar você a abrir aí a sua Bíblia. No primeiro texto dessa noite, quero compartilhar com você aqui, na Epístola aos Hebreus, capítulo de número 5. Epístola aos Hebreus, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 11, que está escrito assim, olha: do qual muito temos a dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir, porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus, e vos haveis feitos tais que necessitais de leite, e não de alimento sólido. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o alimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem como mal. Olha que coisa interessante que o escritor aqui da Epístola aos Hebreus vai dizer. Ele vai colocar uma situação muito interessante. Primeiro, ele vai colocar aqui a respeito de um tempo que ele gostaria de dar uma palavra diferente para aquelas pessoas, mas ele não podia, porque ele entendeu o nível de maturidade que aquelas pessoas, os ouvintes da sua palavra, tinham em relação à sua estatura de fé. E aqui eu quero dizer algo importante para você. Pastor, por que é tão importante amadurecer na fé? Porque a maturidade que você desenvolve
define também o alimento que você recebe. Muitas pessoas não compreenderam o propósito de que a maturidade cristã é tão importante na vida de uma pessoa, porque será ele, não é, o indicativo para dar e receber o alimento. Então veja, ele vai dizer assim: olha, eu queria dar para vocês um alimento sólido, mas eu percebi que vocês ainda são meninos, vocês são imaturos, então vocês precisam de leite. O que é o leite? Para que você entenda, o leite é o alimento usado na primeira parte da nossa vida. É no desenvolvimento lá do bebezinho, quando a gente nasce, não tem dente, não tem capacidade de alimento, então nós recebemos o leite. Mas à medida que nós vamos avançando na nossa vida, vamos desenvolvendo a arcada dentária, vamos crescendo, o leite já não é mais suficiente, nós precisamos de um alimento sólido. E é isso que ele vai dizer: olha, vocês já deveriam ser mestres pelo tempo, o alimento de vocês já deveria ser sólido, mas eu preciso voltar a dar leite para vocês. Querido, não existe nada pior na vida cristã do que crentes que já têm um bom tempo de vida cristã, mas que ainda precisa ser alimentado de leite. Eles não conseguem ser alimentados com alimento sólido, porque eles não desenvolveram a sua maturidade cristã. E isso é muito importante, porque quando nós entendemos que estamos crescendo, o alimento também precisa mudar. E por que é que alguns líderes insistem em uma mensagem que não produz crescimento na vida do seu rebanho? Porque se o rebanho não cresce, se o rebanho não tem maturidade, então ele também não tem discernimento, porque o discernimento ele é alcançado através da maturidade cristã. O segundo texto que eu gostaria de compartilhar como introdução aqui com você é o texto de Paulo aos Coríntios, primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Então nós lemos lá em Hebreus capítulo 5, do versículo 11 ao 14, e agora eu queria ler com você, ainda como introdução para a nossa aula, 1 Coríntios, capítulo de número 13, e o versículo de número 11. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo de número 11. Você que tem aí habilidade com a internet, vai colocando os textos aí no comentário para facilitar aí também as anotações dos irmãos. Então, 1 Coríntios, capítulo de número 13, versículo 11, diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino e pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Eu acredito que esse texto de Paulo, ele é o start para a nossa aula inaugural da Semana do Crescimento. Paulo diz que em um determinado momento da vida dele, ele diz: eu falava, sentia e pensava como menino, mas chegou um tempo da minha vida que eu me tornei homem e aquilo já não me servia mais. O que eu quero dizer para você, querido, é que ao passar pelas etapas da vida, nós precisamos ir deixando algumas coisas que faziam parte daquela etapa e que não poderão ser acessadas nessa etapa da vida. Existem pessoas que até hoje elas estão aprisionadas em etapas da sua vida e por isso não conseguem conviver no relacionamento, no ministério, na sua família, porque elas estão com atitudes, pensamentos de uma etapa atrasada da sua vida. Essa fase já passou, mas ela não abriu mão daquela fala, ela não abriu mão daquele sentimento, ela não abriu mão daquele pensamento, e isso está prejudicando a sua vida hoje. Deixa eu dar para você uma palavra hoje. Você que está aí assistindo, Deus quer introduzir você num tempo de maturidade. Deus quer fazer com que você alcance a estatura do varão perfeito, mas para isso, você vai ter que deixar falas de menino, você vai ter que deixar sentimentos de menino e pensamentos de menino que serviram em uma etapa da sua vida, mas na etapa que Deus quer introduzir você,
isso não vai poder fazer parte da sua história. Isso não vai poder estar presente na sua vida. Deus não pode, preste atenção no que eu vou dizer para você. Deus não é um Deus de jardim da infância, Ele é o Senhor dos exércitos. Anote aí, coloque aí nos comentários essa frase. Deus não é Deus de jardim da infância, Deus é um Senhor dos exércitos. Deus está diante de um exército, não diante de um jardim da infância. Por isso eu quero dar aí então início de fato à nossa aula. Esses dois textos serviram para a gente como introdução para esse ambiente que eu gostaria de construir com você essa noite, e eu oro e creio e espero que isso tenha um impacto poderoso na sua vida e na sua família. Amém? Queridos, o texto que nós vamos usar aqui como base para a nossa aula de hoje é Lucas capítulo de número 15. Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. Eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia. Glória a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. Para algumas pessoas e até para alguns teólogos, o Evangelho de Lucas, no capítulo 15, é conhecido por eles como o capítulo das coisas perdidas. Mas o que eu quero trazer para você é que de coisa perdida, Lucas capítulo 15 não tem nada. O que Lucas capítulo de número 15 tem no seu interior, na sua revelação, é tão poderoso que se nós entendêssemos isso, a nossa vida nunca mais seria a mesma. Aliás, Lucas capítulo de número 15, ele abriga a maior parábola contada por Jesus. E quando eu digo a maior, eu não estou falando de tamanho, de extensão, eu estou falando de importância. A parábola mais importante contada por Jesus está aqui no capítulo 15 do Evangelho de Lucas. E é sobre isso que eu quero compartilhar com você. Para que a gente ganhe tempo, eu quero já dividir para você que Lucas capítulo de número 15, ele é constituído de 3 parábolas. 3 parábolas compõem todo o capítulo 15 do Evangelho de Lucas. A primeira parábola é a parábola da ovelha perdida. A segunda parábola é a parábola da dracma perdida. A terceira e última parábola contada por Jesus dentro do capítulo 15 é a parábola do filho pródigo. O que eu quero chamar a sua atenção aqui desde já é que o capítulo não segue uma lógica. Se seguisse uma lógica, deveria ser a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho perdido. Porém, o capítulo narrado aqui, na fala de Jesus, não segue a lógica. Ele narra a ovelha perdida, a dracma perdida, mas o filho. Quando chega na última parábola, ele não descreve o filho como perdido, mas como pródigo. E é isso que nós precisamos entender nesse ambiente. Vamos para a primeira parábola, que está narrada aqui no versículo de número 4 do Evangelho de Lucas, do capítulo 15. Versículo de número 4. Está escrito assim, olha: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e vai após a perdida, até que venha achá-la, e achando-a, põe sobre os seus ombros, jubilando, e chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Preste atenção nisso. A primeira parábola de Jesus, ele vai colocar aqui como a parábola da ovelha perdida. Pastor, e por que nós estamos estudando Lucas capítulo de número 15 dentro de uma semana denominada de crescimento? Porque é exatamente isso que Jesus tinha a intenção de fazer, colocando aqui uma escada de crescimento. Começando no primeiro nível da vida cristã,
Jesus começa a trazer o entendimento de que o primeiro nível da vida cristã é o nível que nós somos chamados de ovelhas. Preste atenção, quando ingressamos na vida cristã, somos todos ovelhas. Precisamos entender isso. Quando ingressamos na fé, quando aceitamos o Senhor como o Salvador da nossa vida, nós somos introduzidos nessa vida como ovelhas. Agora, não seremos ovelhas para sempre. Tem pessoas que há 10 anos estão na igreja e elas ainda esperam ser tratadas como ovelha. O que é uma ovelha? Para que você entenda, uma ovelha, apesar de ser um animal domesticável, ele não consegue sobreviver muito tempo sem um pastor, porque a ovelha não possui um senso de direção muito bom, a ovelha não possui uma visão muito apurada, ela precisa de pastoreio para que ela possa então encontrar as águas tranquilas. Você se lembra quando Davi escreveu o Salmo de número 23 e ele diz: guia-me mansamente às águas tranquilas. Por que Davi estava falando isso? Porque o papel de um pastor era conduzir as ovelhas até as águas que não fossem agitadas. Se uma ovelha sem pastor se aproximasse de algum ribeiro em que as águas fossem agitadas e ela se aproximasse de maneira que ela precisasse beber água, ela corria o risco de cair dentro das águas, porque ela não possui habilidade para lidar com águas que são turbulentas. A ovelha precisa de águas tranquilas, a ovelha precisa de pastos verdejantes, a ovelha precisa de alguém que ande com ela pelo vale da sombra e da morte. Ela precisa de alguém. É nesse momento da vida cristã que nós precisamos de pastor ao nosso lado, nós precisamos de discipulador, nós precisamos de alguém ali conosco. A primeira fase da nossa vida é a fase da ovelha. É nessa fase também que aparece, né, a expressão desgarrada. Já ouviu esse termo? Ovelha desgarrada. Eu não posso dizer que uma pessoa há 10 anos da igreja é desgarrada. Nós temos uma nova nomenclatura também chamada de desviado. Você talvez já recebeu esse título, talvez você já usou para se referir a alguém, mas a verdade é que isso só pode ser dito e falado para quem é novo na fé, para quem está ingressando. Quem está ingressando na fé, ele pode desgarrar, ele pode ser desviado. Isso é válido dentro do primeiro momento da nossa vida cristã, porque nós não temos ainda habilidade com a palavra, nós não temos uma vida de oração, nós não temos intimidade com Deus, não desenvolvemos esse relacionamento para que possamos ficar firmes. Então, é por isso que você vai ler aqui na primeira parábola contada por Jesus, que ele diz: olha, um pastor tinha 100 ovelhas. Mas uma dessas ovelhas saiu do rebanho, desgarrou, desviou, e é papel do pastor ir atrás da ovelha. Mas quem é a ovelha? A ovelha é quem nasceu agora. Não é papel do pastor ir atrás de pessoas que já passaram da fase da ovelha. Não é papel do discipulador ir atrás de pessoas que depois de passarem pela fase da ovelha, desviaram do seu caminho. Não é. O pastor, ele tem uma chamada para ir atrás de ovelha. E quem são as ovelhas? As ovelhas são aqueles que ingressaram na fé. Ovelha é aquela que ingressou na sua vida cristã, está dando os primeiros passos, não tem firmeza nos seus pés, não tem habilidade para comer o alimento sólido. É essa pessoa que o pastor precisa ir atrás. É nesse momento que nós muitas vezes julgamos as pessoas de forma errada. Porque a pessoa não tem maturidade, ela não tem fundamento, ela não tem vida de oração, ela não tem intimidade, ela vai desviar. E como um bom pastor,
nós precisamos ir atrás dessa ovelha. Agora, nós precisamos nos atentar também para o outro lado. O pastor está indo atrás da ovelha que desgarrou. Em contrapartida, no versículo de número 4, o texto diz que o pastor que está indo atrás daquela ovelha desviada deixou as outras 99 no deserto. Isso é importantíssimo na nossa vida. As outras ovelhas que permaneceram aqui, que estavam diante desse rebanho e não desviaram, elas foram deixadas no deserto. Elas ficaram ali. Percebe que é nessa fase da vida cristã, na primeira fase, na vida inicial, nós precisamos também entender que o deserto fará parte de toda a nossa vida. Agora, existe pessoas que receberam um evangelho que tirou o deserto da vida delas. Veja o que eu vou dizer para você aqui. Na primeira fase da vida cristã, na fase de ovelha, existe aquele que desgarra, existe aquele que desvia, mas existe aquele também que permanece. Mas que ele já precisa aprender a viver no deserto. Ele já precisa compreender que a vida cristã é exatamente aquilo. Existe até louvores ensinando de maneira errada que as 99 foram deixadas no aprisco. Mas o texto não diz aprisco, o texto diz que as 99 foram deixadas no deserto. Todo pastor, ele precisa entender, ele precisa ensinar o seu rebanho, desde muito pequeno, desde muito novo, a passar pelos desertos da vida. Os desertos são uma realidade, querido. Os desertos farão parte da nossa vida cristã inteira. Agora, as pessoas que não atravessaram o deserto na fase de ovelha terão dificuldade de atravessar nas próximas fases. As pessoas que não passaram pela fase de ovelha durante o primeiro estágio de ovelha terão muita dificuldade de atravessar nas próximas fases. Talvez você seja uma dessas pessoas que não passou pelo deserto na fase inicial. E por não ter passado pelo deserto na fase inicial, agora todo deserto você quer repreender. Não, está amarrado, eu não aceito, eu não quero isso, porque você não foi habilitado desde pequeno para atravessar os desertos da vida. Agora veja, o pastor foi atrás, encontrou a ovelha perdida, porque esse é o papel do pastor, colocou a ovelha no ombro, não é? Falando ainda da primeira fase da vida cristã, é a fase que nós muitas vezes precisamos ser carregados. É a fase que alguém nos pega no colo, alguém passa na nossa casa para nos levar à igreja, alguém manda mensagem para dizer se está tudo bem. Puxa, não te vi no culto ontem, o que aconteceu? Precisa de alguma coisa? Olha, eu passo aí para te pegar para o próximo culto. Ele não consegue ir sozinho, ele não tem recursos, ele não tem habilidade para ir sozinho. Então ele precisa que alguém pegue no colo. Tem pessoas, querido, e é esse o desejo do nosso coração através dessa semana. Você se lembra quando Jesus está indo em direção a uma cidade chamada Naim, e ele encontra uma viúva que está indo sepultar o seu filho. Eles estão indo fazer o velório. E aí aquele menino morto está em cima do esquife, sendo carregado. Ao encontrar-se com Jesus, Jesus ressuscita aquele menino, o coloca de pé. E a Bíblia diz que deu o menino para sua mãe e ambos foram. A intenção de Jesus não é que você seja carregado a vida toda.
É como aquele jovem paralítico que foi levado pelos 4 amigos até Jesus. Veja, ele foi carregado, mas ao encontrar-se com Jesus, ele não precisava mais ser carregado, ele já podia andar. Querido, por favor, a vida cristã não pode ser uma vida em que você passe toda ela sendo carregado por alguém. A vida cristã não pode ser aquela que você vai passar a vida toda pedindo oração para alguém. Há quanto tempo você vem pedindo oração, pedindo oração, pedindo oração e nunca descobriu que se você entrasse no teu quarto, fechasse a tua porta e orasse ao teu pai que está em secreto, ele também te ouviria? Veja, e deixa eu já aqui explicar para você, eu não estou dizendo que você não pode receber ou pedir oração, mas existe uma diferença enorme entre eu orar por você e eu orar com você. Pessoas que estão crescendo na sua vida cristã, elas não pedem oração, elas dizem: pastor, você pode orar comigo? Porque eu já estou orando, eu já tenho buscado ao Senhor, mas você pode entrar nessa batalha de oração comigo? Isso é maturidade. Isso revela que você está crescendo na sua vida cristã, não é rejeitando. O evangelho que nós estamos recebendo nesses dias é um evangelho que não amadurece pessoas, está gerando crentes dependentes apenas do seu pastor. E veja, quando eu digo dependente, eu estou falando de uma forma muito errada. Você não pode ser dependente, você precisa crescer. Uma coisa é você ter um pastor como orientador, como apacentador. Outra coisa é você ter uma vida que você não faz nada se não for através do seu pastor. Porque percebe? Nós estamos vivendo dias de distanciamento social, não estamos tendo contato. E agora? Agora que você não vem à igreja, que não tem pastor, como é que você está fazendo na sua vida? Está orando? Está lendo a Bíblia? Está jejuando? Porque até então as pessoas pensavam que elas precisavam estar ali para receber uma oração sobre a sua cabeça. E você está vendo aí que nós podemos ter uma mudança de tempo tão grande que a forma como nós vivenciamos, ela pode mudar de uma maneira tão drástica, que então nós vamos precisar amadurecer de maneira que nós não fomos ensinados. Isso vai doer, vai ser terrível, porque não entendemos isso. Então o pastor encontra aquela ovelha e ele a coloca no ombro. Só abrindo um parênteses aqui como título de curiosidade, é interessante a gente entender isso. Há uma ilustração que dizia que uma ovelha, quando ela desgarrava do rebanho e o pastor a encontrava, uma das primeiras coisas que o pastor fazia era quebrar a perninha daquela ovelha. Você já pensou se isso fosse uma realidade hoje? Ele quebrava a perna daquela ovelha e então colocava ela no ombro. Primeiro, para ela entender, ele quebrava a perna para entender: olha, você não pode fazer isso. Clec, quebrava a perna. Mas ele imediatamente fazia o curativo e colocava ela no ombro. E por alguns dias, apacentando o seu rebanho, ele deixava a ovelha ainda no seu ombro, para que ela pudesse ouvir de perto a sua voz de comando. E então, quando ela estava curada, ela já havia passado tempo suficiente perto da voz do seu pastor para receber e obedecer o comando que estava sendo dado a ela. Fecho aqui o parênteses e diria para você: que lindo é essa ilustração, mostrando a primeira fase da vida cristã. Mas o capítulo não termina aí. Se nós temos entre os versículos de número 4 a 6, a primeira parábola
que é a parábola da ovelha perdida, que fala do primeiro estágio da vida cristã, nós temos, a partir do versículo de número 8, a segunda parábola, que é a parábola da dracma perdida. Pastor, o que é a parábola da dracma perdida? Olha só que interessante. Lucas 15, a partir do versículo de número 8. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, vai à casa e a busca com diligência até a achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Olha só que coisa interessante. No primeiro nível da vida cristã, nós não encontramos abrigo, nós não encontramos aprisco, nós não encontramos nada. Nós encontramos no primeiro estágio uma igreja sem paredes. Mas a partir do momento que você vai crescendo na sua vida, aparece então a necessidade de uma casa. Veja, no primeiro nível da vida cristã não apareceu estrutura física, não. Apareceu o colo do pastor, porque é isso que uma ovelha precisa. Mas já na segunda etapa da vida cristã, apareceu uma casa. Por quê? Porque à medida que nós vamos crescendo na nossa fé, nós vamos entendendo a importância de estar dentro de uma congregação. Nós vamos entendendo a importância de estar dentro de uma geografia. Nós vamos entendendo a importância de estar dentro de um templo. E quando eu digo a importância de estar dentro de um templo, eu não estou falando do místico. Eu estou falando da comunhão dos santos. Eu estou falando da coinonia. Eu estou falando da reunião onde os eleitos e salvos por Deus se encontram. Está sendo lindo nesses dias celebrarmos a Jesus dentro da nossa casa com a nossa família. Maravilhoso. Mas eu sei que você também sabe que está faltando alguma coisa. Eu sei que você também sente falta da reunião com os irmãos. Por quê? Porque isso de alguma forma revela que você está crescendo. Você entendeu a importância de estar com outros irmãos. Você entendeu o que o Salmo de número 133 diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, coinonia, unidade, estar juntos. Então, a segunda parábola que revela para a gente a segunda etapa da vida cristã vai falar agora de uma mulher que tinha 10 dracmas. E ela estava dentro da sua casa e perdeu uma das suas dracmas. Para que a gente possa ir entendendo o texto, deixa eu tentar interpretar aqui para você. No primeiro estágio somos ovelhas, não temos nada. Não recebemos nada, apenas estamos dando trabalho, desgarrando. Esse é o papel da ovelha e não deve ser criticado, porque é da ovelha fazer isso. Mas à medida que ela vai crescendo, ela deixa de ser ovelha para se tornar a mulher. A mulher, dentro da nova aliança, do novo pacto, ela tipifica a igreja. Nós estamos escrevendo um livro onde nós estamos tratando do seguinte tema: Jesus e as mulheres, o encontro do noivo com a noiva. Nesse livro, nós estamos abordando todos os encontros de Jesus com as mulheres nos evangelhos. Porém, nós estamos extraindo desses encontros as lições para a igreja. Não era um simples encontro de Jesus com uma mulher. Era um encontro de Jesus com a igreja. E deixando lições preciosíssimas.
eu acredito que daqui a um tempo você vai poder ter esse material na sua mão. Mas voltando aqui para você se situar. Pastor, se a mulher é a igreja, então o que é a casa? A casa é a estrutura. A igreja nunca foi tijolo. A igreja não é o templo. A igreja são as pessoas. Porém, toda a igreja precisa estar debaixo de uma estrutura. Por isso a Bíblia diz que essa mulher estava dentro de uma casa. A casa é a estrutura. A casa é a geografia que ela está dentro. E veja, ela já tem na sua mão 10 dracmas. Ou seja, à medida que nós vamos crescendo, Deus vai confiando a nós os seus tesouros. Se eu pudesse fazer uma comparação aqui, muito rasa, porque não vai dar tempo da gente entrar nessa aula, essa mulher tinha 10 dracmas. E ela perdeu uma. Veja, a gente poderia falar aqui sobre dons. Nós poderíamos falar aqui sobre ministérios. O que é que ela perdeu? Não sei. Mas é algo de muito valor. E algo que não era dela. Ela tinha ganhado de alguém. Agora, o que nos chama a atenção é que ela perdeu isso dentro da casa. Ou seja, a igreja, que é a mulher, perdeu o seu tesouro dentro da estrutura chamada templo. Eu vou dar um tempo para você escrever e absorver. A igreja, fazendo o papel da mulher, está dentro de uma estrutura e ela perdeu ali uma dracma. Agora, preste atenção, porque ela vai em busca dessa dracma, e aí nós temos uma surpresa. Quando ela vai em busca dessa dracma, ela não pede ajuda. Uau! Olha que interessante isso. No segundo estágio da vida cristã, ou espera-se que a partir do segundo estágio da vida cristã, nós já entendemos, nós já compreendemos que podemos procurar as coisas que perdemos. Talvez se fosse alguns de nós ligaríamos para o pastor, para o líder do ministério, e nós diríamos: olha, perdi a dracma, me ajuda a encontrar. Não. O pastor só foi atrás da ovelha na primeira fase. Agora a mulher perdeu a dracma. Sabe quem foi atrás? Ela própria. Porque se espera de uma pessoa que amadurece que ela passe a resolver os seus próprios problemas. Está percebendo por que é difícil crescer? Para que você tenha aqui um exemplo bem nítido. Quando eu morava com meu pai, eu não me preocupava com água, com luz, com prestação de casa. Eu estava dentro da casa de alguém, ele pagava tudo. Mas quando cresço e saio da casa do meu pai, então eu preciso pagar os meus próprios boletos. É assim que acontece na vida cristã. Na primeira etapa da sua vida, alguém vai pagar os seus boletos, alguém vai atrás de você, alguém vai enfrentar o leão e o urso para tirar você da boca dele. Mas espera-se que você cresça e passe então a resolver os seus próprios problemas. Na segunda parábola, ninguém aparece para ajudar essa mulher a encontrar a dracma. Porque espera-se que à medida que nós vamos crescendo, nós vamos procurando aquilo que nós estamos perdendo. Agora perceba, ela foi atrás. O versículo de número 8 diz que a primeira atitude dela foi acender a candeia. Pera. Escute isso. Essa mulher, quando se deu conta que perdeu a dracma, ela decidiu ir atrás. E só então
Só então ela acendeu a candeia para iluminar a casa. Eu pergunto para você uma coisa: se ela acendeu, é porque estava apagada. E se estava apagada, a casa estava no escuro. Ou seja, era uma igreja habitando dentro de uma estrutura apagada. Não existe nada pior do que estar dentro de uma estrutura onde a lâmpada de Deus está apagada. Pastor, o que é a lâmpada de Deus? O Salmo de número 119, versículo de número 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A primeira atitude que essa mulher entendeu, à medida que ela estava crescendo, é que quando ela perdeu algo de valor, a primeira coisa que ela decidiu foi acender a luz. Glória a Deus. Queridos, uma pessoa que cresce, uma pessoa que está amadurecendo na sua vida, ela não fica atrás de profetadas, ela não fica atrás de visões, ela acende a luz. Cada vez que eu abro essa palavra, ela é luz para os meus caminhos. Ah, pastor, mas eu não acredito nisso. Então rasga a página do Salmo 119 da sua Bíblia. E aproveita também e já rasga no Salmo de número 1. Em que o salmista diz sobre a lei do Senhor, e nela eu medito de dia e de noite. Eu sei que é mais fácil. Eu sei, eu entendo você que diz: é mais fácil eu ir atrás dessas coisas. Mas uma pessoa que está amadurecendo na sua fé, ela sabe que luz para os seus caminhos está aqui. Ela compreende isso. A primeira atitude dessa mulher é luz, é palavra. Toda pessoa que cresce, que está crescendo na sua vida, ela tem esse livro como iluminação para a sua vida. Agora, veja, aquela igreja estava dentro de uma estrutura de lâmpada apagada. Ela, quando descobriu que perdeu uma dracma, e se ela perdeu é porque a lâmpada estava apagada, ela fez o quê? Acendeu a lâmpada. Imediatamente ela se deu conta de outra coisa, porque se acendeu a luz, ela descobriu que a casa estava suja, porque a próxima expressão diz aqui: e varrendo a casa. Por que nós não queremos a palavra na nossa vida? Porque a palavra revela a sujeira que habita dentro de nós. A palavra revela a sujeira que habita dentro da estrutura. E se eu trouxer a palavra, eu logo trarei iluminação para a sujeira. Então, não vamos trazer a palavra, vamos trazer partes da palavra. Eu não posso trazer partes da palavra. A palavra, ela é completa. Ela é inteira. Ou você recebe a palavra de Gênesis a Apocalipse e tem isso como a palavra de Deus, ou não recebe nada. Não dá para mim acreditar no que está escrito no Salmo de número 37 e não acreditar naquilo que está escrito no livro do Apocalipse. Eu não posso escolher quais são as partes que eu aceito. Eu posso não entendê-las, mas não posso rejeitá-las. Toda pessoa que cresce, ele traz, sabe o que o salmista diz? Guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Toda pessoa que cresce, toda pessoa que está crescendo, ele faz da palavra a sua iluminação.
Se não está aqui, eu não quero nem ouvir. Não quero. Se não está aqui, então deve ser rejeitado. Toda pessoa que te diz algo que não está baseado na palavra de Deus, rejeite. Percebe agora por que a maioria dos líderes dos dias atuais não tem o desejo que você cresça? Porque se você crescer, você vai ter a palavra como regra para a sua vida. E se a palavra for regra para a sua vida, você vai deixar de ser enganado. Deixa eu te dizer algo aqui muito importante. Um dos piores momentos da igreja, uma das piores fases da igreja, um pouco antes da reforma protestante, a reforma protestante aconteceu no ano 1500, um pouquinho antes, a Bíblia, ela não era dada ao povo. O povo não tinha acesso à Bíblia. E quem tentasse ter acesso à Bíblia não podia ler, ou seja, não conseguia ler, porque o idioma que ela era escrito não era o idioma que o povo falava. O povo era analfabeto. Eu pergunto para você hoje, dessa época para hoje, não mudou quase nada. Porque hoje, com perdão da palavra, mas para pesar realmente o seu coração, hoje nós nos tornamos analfabetos funcionais. Temos a Bíblia, sabemos ler, mas não queremos, não lemos. Deixamos que alguém leia por nós e interprete por nós, e nós só dizemos amém. Não precisamos ser como os bereanos. Os bereanos eram aqueles que estavam ouvindo e conferindo nas escrituras o que estava sendo dito a eles. Acendeu a luz, trouxe a palavra, vai aparecer a sujeira. Então precisa varrer, precisa tirar a sujeira para fora. Percebe que muitas pessoas não querem ter a palavra na sua vida. A maioria das pessoas querem ter uma palavra na sua vida, não a palavra na sua vida. Há uma diferença enorme. As pessoas vão para a igreja dizendo assim: puxa, eu vou buscar uma palavra de Deus para a minha vida. Não, você não tem que buscar uma palavra. Você tem que buscar a palavra. Ela é completa. Porque uma palavra é para um momento específico da sua vida. Agora a palavra é para a sua vida toda. Ela acende a luz. A luz revela para ela a sujeira. Ela limpa a sujeira. E eu preciso lembrar você que ela está fazendo isso sozinha. Não há ninguém. Ninguém está aqui dentro da casa com ela. Está sozinha. E o versículo de número 8 termina dizendo: e busca com diligência até encontrar. Essa busca é o que nós precisamos. Sabe, nós precisamos ter essa fome de encontrar. Nós precisamos ter essa sede de ter uma experiência com o Senhor. Às vezes nós pensamos assim: essa experiência vai vir quando vir um pregador tal, um cantor tal, e eu vou. Não, você precisa buscar com diligência até encontrar. E aí então, no versículo de número 9, diz que ela acha. Por que ela acha? Porque ela acendeu a luz. A luz revelou a sujeira, ela limpou a sujeira.
Depois que ela limpou a sujeira, ela teve que procurar ainda. Entende por que muitas pessoas desistem da vida cristã? Porque elas acendem a luz. A luz revela a sujeira. Ela diz, eu não quero limpar isso não. Vai dar muito trabalho, deixa aí. Deixa eu abandonar a mentira, o adultério. Não quero, deixa pra lá. Aquelas que até limpam. E elas pensam que depois de limpar, vai um passo. Não. Ainda tem que procurar. Aí o versículo de número 9 diz que ela achou. Quando ela achou, então o texto diz que ela chamou as amigas. Sabe quando é que as amigas apareceram? Quando tudo estava certo. Aprenda uma coisa. Muito importante para quem está crescendo na sua vida. As pessoas precisam aprender a participar das suas celebrações. Tem pessoa que inverte. Tem pessoa que chama todo mundo na hora do problema. Quando o problema resolve, ela não fala para ninguém. Não, é invertido. Quando você tem problema, é que você não fala para ninguém. E quando você resolveu o problema, aí você conta para todo mundo. Sinal de quem está crescendo. Então, primeiro estágio da ovelha. Segundo estágio, o estágio da mulher. E nesse estágio já lhe foi confiado tesouros na sua mão. Terceiro e último estágio. Por que Jesus contou essas duas parábolas? Para dizer assim, olha, na fase da ovelha, você pode se perder. Na fase da mulher, pode se perder. Mas quando você alcança a estatura de filho, você não pode mais ser considerado alguém que se perde. A partir de agora, o máximo que você pode é ser chamado de pródigo. Sabe o que significa pródigo? Pródigo significa esbanjador. Esbanjador. Pegou aí? A partir do último nível da vida cristã, que é o nível de filho. Querido, olha, você pode ser chamado de pastor, bispo, apóstolo, diácono, presbítero. Eu não sei as nomenclaturas que você tem aí dentro da sua congregação, mas eu quero dizer para você, não existe nenhum título maior do que ser chamado filho de Deus. Porque se existisse, lá no texto de Mateus, capítulo de número 3, quando Jesus é batizado por João Batista, e o céu se abre, a voz do Pai diz: este é o meu Filho amado. Se houvesse alguma nomenclatura maior, Deus teria usado. Deus teria dito: este é o meu apóstolo, esse é o meu bispo, esse é o meu pastor, esse é o meu diácono. Não, mas ele não disse. Ele usou o maior título que nós podemos receber na face da terra, é ser chamado filhos de Deus. A criação aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Onde eles estão? Eles não estão, porque eles estão acomodados demais sendo apóstolos. Eles estão acomodados demais sendo bispos, sendo pastores, sendo diáconos, sendo bandas de louvor. A criação não espera por títulos, a criação espera pela manifestação dos filhos de Deus. Ô glória!
É por isso que ninguém quer chegar na fase de filho. Porque quando alcança a fase de filho, as desculpas acabam. A mãozinha na cabeça termina. O ombro do pastor acaba. Ninguém quer essa fase. Ninguém quer alcançar esse nível de vida cristã. As pessoas foram enganadas por títulos. Eu falo isso por mim, posso dizer a experiência minha, pessoal. Houve um tempo da minha vida que eu fui embriagado pelos títulos. E não tenho problema em confessar isso para você. Porque os títulos nos embriagam, nos desviam do propósito. Queira na sua vida o título de filha e filho de Deus. E a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Não existe um evangelho que nos ensina a ser filhos. O evangelho que nós temos ouvido, ele tem nos ensinado a ser evangélicos, ser crentes. Mas estamos distantes do propósito de sermos filhos de Deus. Eu não estou dizendo para você, deixa eu abrir um parênteses aqui, eu não estou dizendo para você que os títulos são errados. Não, são bíblicos. São bíblicos, são de Deus. Pastores, bispos, apóstolos, diáconos, obreiros. O que eles não podem é roubar de mim o título de filho. É por isso que o apóstolo Paulo, quando ele escrevia suas epístolas, ele dizia assim: eu, Paulo, apóstolo. Primeiro Paulo, depois apóstolo. Porque quem eu sou é mais importante do que eu faço. Quem amadurece sabe disso. Quem amadurece sabe que quem ele é mais importante do que aquilo que ele faz. Por isso ele dizia Paulo, apóstolo. Percebe como a gente valorizou as coisas hoje de maneira diferente? Hoje, nós chamamos apóstolo Paulo. Mas Paulo dizia Paulo, apóstolo. Por que algumas pessoas têm problema com a sua liderança? Por que algumas pessoas têm dificuldade com os seus líderes? Porque conhece apenas a pessoa atrás de um título. O pastor, o bispo, o apóstolo, mas nunca conheceram o Robson, o João, o Pedro, o Tiago. Primeira pessoa, depois a função. A gente aprendeu a agarrar-se às pessoas pela função que ela tem e não por quem ela é em Deus. Eu tenho um encargo diante de Deus. Eu tenho um encargo diante de Deus. Mas esse encargo é meu. Você não pode agarrar-se em mim pelo meu cargo. Você tem que agarrar-se por aquilo que eu sou em Deus. E quando eu uso a mim como exemplo, eu gostaria muito que você que está assistindo essa live e que pertence a uma outra congregação, fizesse esse exercício tendo o seu pastor, seu líder.
Jesus então chega na última parábola. E ele vai dizer, um pai tinha 2 filhos. O mais novo disse, pai, dá a minha parte da herança, porque eu não quero mais ficar aqui. De novo, existe uma casa. Vou relembrar você. O único lugar que não existe uma estrutura física é na primeira fase. Na segunda fase existe uma casa, na terceira fase existe uma casa. Agora, na última fase, o filho está dizendo, pai, eu não quero ficar dentro dessa casa. Eu também preciso lembrar você que a dracma que fora perdido no segundo estágio se perdeu dentro da casa. Na última parábola, o filho está dizendo, eu não quero ficar dentro dessa casa, dá a minha parte na herança, eu vou embora. Estou indo embora. Aqui entra talvez uma das maiores lições de quem amadurece. Anote aí, para você nunca mais errar na sua vida, não nessa área que eu vou te ensinar agora. Toda pessoa que está amadurecendo, toda pessoa que alcançou a posição de filho, ela não pede para ficar quem está lhe pedindo para ir. Toda pessoa que está crescendo, toda pessoa que está amadurecendo, ela entendeu que quem está pedindo para ela deixar ir embora é porque o seu coração já foi. Quando nós não estamos na etapa de filho, a gente quer segurar, a gente quer abraçar. Não, por favor, fica, vai mudar, vai ser diferente, vamos tentar, vamos isso, vamos aquilo outro. Não. Leia aqui e encontre no texto o pai pedindo para que o filho fique. Leia no texto o afago, o carinho que o pai deu ao filho. Ele não deu. Porque espera-se que nessa fase da vida, espera-se que nesse momento, nessa etapa da vida cristã, quem está ali já tenha entendido o valor da presença, o valor do lugar, a importância da casa, a presença do pai. O que o filho está dizendo não é dar para mim a minha parte da herança. O filho está dizendo, eu não quero a sua presença, eu não quero essa casa, eu não quero os meus irmãos, eu não quero a comida dessa casa, eu quero ir embora. O texto diz aqui no versículo de número 12, ele repartiu por eles a fazenda. Olha o texto. Pai, dai-me a parte dos bens que me pertencem. Continuando. E ele repartiu e deu. O pai não insiste. O pai não briga. Porque nessa etapa da vida, querido, você precisa aprender isso. Nessa etapa da vida, nós não insistimos para ficar quem está pedindo para ir. Puxa, nós temos um problema sério com isso. Você pode ter certeza, e digo isso agora por experiência da palavra, as piores experiências que você teve a nível de relacionamentos foram com pessoas que queriam ir e você pediu para ficar. Eu tenho certeza disso. Porque quem está falando que quer ir é porque o coração já foi.
Pessoas maduras fazem o quê? Deixam ir. Pastor, mas é difícil. É, mas é necessário. Pastor, mas vai doer. Vai, mas é necessário. Você precisa entender isso. Pessoas maduras não convivem com pessoas que não querem compartilhar do mesmo teto. Pastor Luiz Hermínio diz uma frase muito importante: na mesma casa, sem a mesma causa, vai dar problema. De que adianta? Não, eu estou aqui, tá? Está na mesma casa, mas não tem a mesma causa. Não pode ficar. Você só pode estar dentro de uma casa se você tem a mesma causa. Senão vai dar problema. Por que é que você acha que divisões acontecem? A palavra divisão, prefixo de, duas visões. Quando a gente fala que houve uma divisão na igreja, é porque aquela igreja que caminhava com uma visão, alguém apareceu dando outra. Divisão, dividiu. O prefixo de dá essa ideia, duplicidade. Pessoas maduras, olha o que eu vou dizer para você aqui, porque nós temos aqui agora um pai, pessoa madura, e um filho, o último estágio da vida cristã, maturidade. Espera-se que pessoas maduras dialoguem dessa forma. Se você está querendo ir, está aqui o que é seu, vai. É assim que pessoas maduras se relacionam. O pai não diria isso se fosse uma criança de 10 anos. O pai não faria isso se fosse uma criança de colo. O pai não faria isso se fosse um adolescente. Não. Já havia nele maturidade suficiente para entender o que estava fazendo. Agora perceba, versículo de número 13. E poucos dias depois, importante isso, mostra que depois que o filho recebeu a herança, ele ainda ficou dentro da casa do pai. Irmãos, eu imagino como foram esses dias. Eu imagino como foram esses dias, você sabendo que a pessoa está aí, mas não vai. Agora, entenda uma coisa. Ele foi para uma terra longínqua, depois de ter ajuntado tudo aquilo que o pai deu. E ali, ele desperdiçou tudo, vivendo do jeito que queria viver. Oh, meu Deus, é aqui que eu quero dizer para você, querido. É aqui que você precisa entender o que é crescer, o que é ter maturidade. Esse filho pegou aquilo que era dele. Esse filho pegou parte da sua herança e disse para o pai: eu quero apenas o que você pode me dar. E foi. O que ele não entendeu é que uma herança sem a presença do pai não serve para nada. Entende isso? Por outro lado, eu quero dizer para você uma coisa importante: nunca siga um pródigo. Pastor, o que é seguir um pródigo? O pródigo é alguém que tem herança, mas não tem pai, vai dar problema. Nunca siga um pródigo. Pródigo é aquele que tem herança. Ele saiu de uma casa, está rico, ó, glória a Deus, aleluia, tem unção, fui ungido, tem ministério, tem chamado, tem revelação, tem profecia, glória a Deus. Mas quem é teu pai? Essa pergunta é importante. Você se lembra que quando Davi matou Golias, Saul chegou para os homens, para os seus soldados do exército e disse assim: quem é o pai desse menino? Quem é o teu pai é importante. Quando o texto diz que esse menino saiu para uma terra longínqua, ele queria ir para um lugar onde ninguém conhecesse o seu pai, onde o seu sobrenome não fosse conhecido, onde as pessoas olhassem para ele e não soubessem da sua origem. Agora eu vou dizer uma coisa para você, querido, presta atenção no que eu vou dizer, isso é sério demais. Isso é importante, isso é só pessoas maduras.
pessoas maduras, pessoas que são maduras na sua fé, elas honram a sua origem. Elas honram, não importam. Tem origem, tem começo. Então, já viu isso? As pessoas, elas têm um péssimo costume. Um péssimo costume. Elas encontram um problema na igreja, e aí o que elas fazem? Elas dizem assim: eu vou para uma igreja onde ninguém me conhece. Eu vou para uma igreja onde ninguém sabe onde eu sou. É a mesma atitude do pródigo. Elas fogem, elas correm, e elas se escondem. É o papel do pródigo. Eu quero estar num lugar onde ninguém saiba de onde eu vim. Eu não quero que ninguém saiba quem é meu pai. Eu não quero que ninguém se lembre do meu sobrenome. Eu vou para longe. Oh, meu Deus! Nós precisamos de maturidade. Irmão, preste atenção. Eu acredito que o maior prazer de um filho é poder dizer: aquele é meu pai. Pelo menos assim deveria ser. Porque quando nós olhamos a revelação dos patriarcas, lembra a revelação dos patriarcas? Abraão, Isaque e Jacó. Quando Deus se revelou para o filho de Abraão, Isaque, ele disse assim: eu sou o Deus do teu pai. Deus não disse: eu sou o teu Deus. Deus disse a Isaque: eu sou o Deus do teu pai. Quando Deus se revela para Jacó, Deus diz: eu sou o Deus do teu pai e do pai do teu pai. Um filho que não revela quem é teu pai é um pródigo. Sai fora! Irmão, talvez você tenha nascido, sido gerado de um ministério pequeno. Que naquele momento da sua vida foi importante, teve relevância. Eu entendo que à medida que você foi crescendo, desenvolvendo a sua fé, talvez aquele ambiente ficou limitado para o que Deus tinha para a sua vida. Talvez, eu vou colocar isso entre aspas, talvez ele tenha ficado pequeno, mas isso não te dá o direito de desprezá-lo. Não dá. Eu gosto do exemplo, e gosto porque é o único exemplo que nós temos, que é o exemplo da família. Você nasce numa família, você pode não gostar do teu pai, você pode não gostar da tua mãe, você pode não gostar da casa que você mora. Um dia você disse assim: um dia eu vou sumir daqui, eu vou para longe de todo mundo. Mas tem uma coisa, você nunca vai poder apagar isso. Você nunca vai poder remover isso. Eles vão ser seu pai para sempre. Você pode ir para uma terra longínqua, mas vão ser seus pais para sempre. Esse é o modelo que nós temos. A nossa vida de fé precisa ser construída debaixo desse princípio. O filho, quando ajuntou tudo e foi para uma terra longínqua, ele foi para uma terra onde ele pensou assim: eu vou para um lugar onde ninguém conhece o meu pai, onde ninguém sabe o meu sobrenome, porque lá eu vou poder viver da maneira que eu quero, porque se ninguém sabe quem eu sou, eu posso viver da maneira como eu quero. Irmãos, irmãs, está ficando séria a nossa conversa aqui.
Eu vou lembrar você de um texto. Um texto que você vai encontrar aqui no manto do discipulado. Está escrito aqui. Quando Jonas recebeu a instrução de Deus para ir para Nínive, ele não foi. Ele foi para Tarsis. Lá ele pegou um navio. Presta atenção, importante isso. Ele pegou um navio. O comandante desse navio deixou ele entrar. Ele entrou no porão e dormiu. No meio da viagem, uma tempestade. Você conhece a história? Tempestade, acabando com tudo. Todo mundo jogando tudo para fora. Até que Jonas acordaram Jonas e disse: e aí, meu amigo, a gente vai morrer aqui. E Jonas entendeu que aquilo estava acontecendo por causa dele. Sabe o que é que acontece? Nós temos muitos capitães de navio abrigando Jonas no seu porão. Quem é Jonas, pastor? Jonas é todo aquele que tem uma direção clara de Deus, mas decidiu desobedecer e alguém recebeu ele dentro do seu barco. Aí passa um vento terrível, não sabe por que está passando aquele vento. Ora, jejua, meu Deus, por que isso? E Deus está dizendo, é o Jonas dentro do seu porão, por que deixou ele entrar? Tem muito Jonas que não faz parte da tribulação, tem que ir embora. Pastor, como assim? Joga no mar! Não pode continuar a viagem, tem que descer. Ah, vamos voltar e vamos devolver ele na praia. Não, joga no mar. Que história é essa? Vamos dar meia volta aqui, vamos levar o barquinho para devolver o Jonas pro João. Eu não! Eu vou jogar. Joga aqui, tem que ir daqui para frente. Se você é um Jonas, eu quero dizer para você uma palavra bem séria. Você não tem o direito de fazer essa tripulação sofrer por desobediência sua. Você que está aí assistindo essa live é um Jonas. Você tem uma direção de Deus, você tem uma palavra de Deus, você tem algo de Deus, mas você insiste em ficar dentro do porão de um navio, indo na direção contrária daquilo que Deus te disse. Você não tem o direito de fazer essa tripulação perecer por causa da sua desobediência. Não tem! A palavra que eu tenho para você hoje é: Jonas, saia do porão! Irmão, nós já estamos quase chegando no final aqui. Se você vai continuar com a gente aí, dá um sinal, senão a gente daqui 7 minutos nós estamos acabando. 1h23 já. Sai do porão. Então veja. O filho foi para uma terra longínqua. Aqui ninguém vai me conhecer, aqui ninguém vai saber quem eu sou. Agora presta atenção. O pai não foi atrás dele. Lição de pai para filho. Filho não, o pai não vai atrás de filho. Tem muito filho maduro na fé que fica assim: o pastor não me ligou, o pastor não me mandou uma mensagem, o pastor foi na casa do irmão lá, mas não veio na minha casa. Que história é essa, meu irmão? Você é filho.
É por isso que o texto diz assim: um pai tinha 2 filhos. De que adianta você ser não ser, aliás, o pródigo que foi, mas ser o pródigo que fica? De que adianta você não ter sido aquele que desvia, mas está desviado dentro de casa? Perceba isso. Ele foi para uma terra longínqua, ele correu, ele foi, não é? Aqui ninguém vai me conhecer, aqui ninguém vai saber quem eu sou, aqui eu posso viver da maneira como eu quero. E de fato viveu. O problema é, preste atenção nisso, o problema é que viver da maneira como eu quero, sempre vai me fazer terminar no meio dos porcos, no lamaçal, no chiqueiro. O filho está distante do pai. Em momento nenhum, o pai saiu em busca do filho. Por quê? Presta atenção, ó. A ovelha não podia voltar sozinha. A dracma não podia ser achada sozinha. Mas o filho sabe o caminho de volta. O filho sabe o caminho de casa. O filho sabe onde o pai mora. Ah, o pastor, não faz isso, pastor. Meu irmão, você sabe o caminho da igreja. Você já é maduro. Você já sabe os dias que o pastor está lá, o telefone dele, você tem o WhatsApp, você tem. Que história é essa? Não, o pai tem que vir até aqui. Não, quem é filho não. Quem é filho não espera o pai. Quem é filho vai até onde o pai está. Ele vai. Agora vem no texto. Versículo de número 15. Versículo 14, perdão. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Olha só que coisa. Uma coisa que poderia ter tido aqui para a gente seria o tempo. A Bíblia não fala o tempo, a duração. Não fala. Mas diz que passou um tempo, ele gastou tudo e houve fome. Versículo 15. E foi chegando-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar os seus porcos. Lembre-se que o contexto que essa parábola está sendo contada é dentro do contexto judeu. O judeu, dentro da sua cultura, tem o porco como animal imundo, impuro, para se comer. Não há no território de Israel criação de porco. Isso para mostrar a distância que esse filho estava. Ele saiu do território. E alguém diz para ele assim: olha, se você quiser, você pode aqui apacentar os meus porcos. Ele saiu de um lugar, de dentro da casa do pai, na posição de filho, e está agora apacentando porcos dentro da casa de um estranho. Irmãos, eu queria entender essas coisas. Alguém que troca a casa do pai, a posição de filho, simplesmente para terminar apacentando porcos na casa de estranhos.
Versículo 16. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Ou seja, as pessoas estão dizendo para ele: você vale menos do que um porco para a gente. Porque ele desejava comer aquilo que os porcos estavam comendo e ninguém dava nada. Entende o nível que ele chegou distante do Pai? Irmão, você pode tomar uma decisão na sua vida. Ou você vai ser pastor de ovelhas ou pastor de porco. Vai terminar a sua vida apacentando porcos dentro de um chiqueiro. É uma escolha. Ah, pastor, mas é porque eu não dou bem em lugar nenhum. Não, é porque não sabe ser filho. Versículo de número 17. E tornando em si, e caindo em si. Importante esse texto. E caindo em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Irmão, um filho só abandona a casa do pai porque ele está fora de si. O que é estar fora de si, pastor? Presta atenção, vamos tentar aqui construir um ambiente. O que é cair em si? Esse moço, no início aqui do versículo de número 12, que nós lemos, né? Lucas 15, 12, ele está tão cheio da sua verdade, ele está tão orgulhoso de que aquilo é a vida correta que ele tem que viver, que ele não parou para fazer um cálculo. Um tempo depois, pobre, distante da casa do pai, desejando comer o que os porcos comiam, sabe o que ele faz? Ele cai em si. Sabe o que é cair em si? É abandonar as verdades que eu tinha no meu coração. Cair em si é reconhecer que o que eu fiz estava errado. Só que tem uma coisa, presta atenção. Ele reconheceu, ele caiu em si, mas ele estava longe. Irmão, tem hora que a gente sai fora de si com a nossa verdade. E a gente vai, começa a andar, e a gente vai. Só que lá na frente, a gente cai em si. Só que a gente já andou muito. A gente já aprendeu a se relacionar com outras pessoas. Aqui são os donos de porcos. Eu já tenho um novo trabalho. Ah, para que voltar? Não é? Já criamos aqui um ambiente. É ruim, mas vamos levando. Não! Quando você cai em si, quando as suas verdades caem por terra, a única coisa que você tem que fazer é voltar pelo caminho que foi. Eu poderia falar para você sobre Cristo aqui. Meu irmão, Cristo está em tudo aqui. Cristo está no caminho que Ele toma. Cristo está no cordeiro que morre. Cristo está entronizado nessa passagem. Porque lembra, quando Ele teve que voltar para casa, Ele teve que pegar o caminho. Ele teve que entrar aqui num caminho. E nesse caminho que ele começou a trilhar de volta para a casa do Pai, no final do caminho tinha o Pai, porque Jesus é o caminho que nos conduz ao Pai. Só que Jesus também é o Cordeiro que morre na festa de celebração quando ele retorna, porque só pode ter celebração se o Cordeiro morre. Irmão, presta atenção. Esse cair em si
É abrir mão. É voltar para o estágio de origem. Só que olha só, ele diz assim, ó: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, me trata como um dos seus empregados. Ele está voltando para casa e ele está pensando nas respostas que ele vai falar para o pai. Ele está pensando naquilo que ele vai falar para o pai. Ele está pensando: puxa, eu vou falar isso para o meu pai, eu vou pensar isso e vou falar isso. Mas quando ele se aproxima da casa do pai, o pai não foi atrás. O pai não foi onde ele estava, mas o pai estava na beira do caminho. Porque assim como, presta atenção, assim como um filho sabe o caminho de volta, um pai sabe que um dia o filho volta. Quem é filho sempre volta. E o versículo de número 20 diz: e levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai. E moveu-se de íntima compaixão, e correndo lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho, ao filho agora no verso 21, ele está tentando dar a resposta que ele pensou no caminho inteiro. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa. O pai não quer saber das suas desculpas. O pai não quer saber o que aconteceu. O pai não quer saber por que você foi. O pai está preocupado que você voltou. O pai não quer ouvir as suas desculpas. Quem é maduro sabe, não precisa de desculpas. Quer uma lição preciosa para a sua vida? O presente. E quando eu digo presente, eu não estou falando de tempo. Eu estou falando da pessoa. Quem está presente não precisa de desculpa. O filho está dando desculpa porque estava ausente. A desculpa, ela é o argumento de quem não está presente. A desculpa, ela é o argumento de quem não está presente. O pai disse: traga a melhor roupa, vestido, põe um anel no dedo e a sandália nos pés. Roupa nova, anel novo e sandália nos pés. Traz o bezerro cevado, matai-o e comamos, e alegremo-nos. Porque só pode ter alegria com um cordeiro morto. O cordeiro morre porque o filho volta para casa. Será que você pode escrever isso? Um cordeiro morto representa um filho vivo. Um cordeiro morto representa um filho vivo. Enquanto o cordeiro estava vivo, o filho estava morto. Mas agora o pai está dizendo: mate o cordeiro, porque o filho está vivo. Entende porque o cordeiro morreu por nós? O cordeiro morreu por nós, para que nós pudéssemos entrar na casa do pai e celebrar e se alegrar com ele. Sim! O cordeiro morreu, porque nós que estávamos mortos, hoje estamos vivos. Aleluia! Glória a Deus! A festa começa. Mas aí aparece o filho mais velho. Versículo 25. E o filho mais velho estava no campo. E quando veio, chegou perto da casa e ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou: o que é aquilo? Percebe que o filho mais velho, ele não entra dentro da casa. Ele está ouvindo a festa, ele está ouvindo as danças, mas ele não entra. Sabe o que ele faz? Ele chama um dos servos. Irmão, presta atenção.
às vezes, a informação que nós recebemos da pessoa errada define a decisão de estar dentro ou fora da casa de Deus. É interessante que esse moço, ele poderia ter entrado na casa, a casa era dele, a festa era dele. Mas não, sabe o que ele faz? Ele chama um dos servos. Ele chama um dos empregados e ele diz assim: o que está acontecendo lá dentro? Ele podia ter entrado. Ele poderia ter ido lá, mas não, sabe o que ele fez? Ele resolveu perguntar a visão de outro daquilo que ele próprio poderia ter feito. Quantas decisões você toma porque alguém disse, alguém falou, alguém contou, alguém viu? E aí olha o que ele diz. Versículo 27. Olha o que o servo disse. E ele disse: veio o teu irmão e o teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. É aquela ideia de falar a verdade da forma errada. Pastor, como assim? Tem a forma certa de falar? Para tudo. A maneira como você fala desenha o que você espera receber no futuro. É assim que a mídia constrói os seus argumentos. É assim que a mídia constrói o seu público. É assim que a mídia define tudo. Ela mostra para você apenas aquilo que ela quer que você veja, para que amanhã você se torne exatamente aquilo que ela queria que você se tornasse, baseado naquilo que você viu. O filho mais velho poderia ter entrado. Por que ele não quis? Por que ele não entrou? Versículo 28. E ele se indignou e não queria entrar. Veja, ele não entrou porque ele não quis. Ele não entrou porque a forma como o servo falou foi errada. Aquele filho ficou fora da casa do pai porque ouviu o que o outro disse de algo que ele poderia ter entrado e visto com seus próprios olhos. Pessoas maduras não tomam decisões baseadas na interpretação daquele ou do outro. Ele vai para ver. É como a rainha de Sabá, quando vai visitar Salomão. Quando ela chega diante de Salomão, ela diz assim: olha, eu já tinha ouvido muito ao teu respeito, mas agora eu estou vendo que é maior do que aquilo que me falaram. É como Jó no capítulo 42, que diz para Deus: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Uma coisa é quando você ouve falar, outra coisa é quando você vê com seus próprios olhos. Pessoas maduras não tiram interpretação pelos outros, elas vão lá e vêem. Olha, você viu o que aconteceu? Não vi. Você não vai fazer nada? Não vi. Preciso ver. Sem ver eu não posso tomar uma decisão. Versículo 29. E saindo seu pai, rogava-lhe para que entrasse com ele. Veja, depois do servo chegou o pai. Mas veja, o pai chegou diante de alguém que já tinha um relatório negativo. Ele já tinha ouvido o servo. Ele preferiu ouvir o servo do que ouvir o pai. Quando o pai chega, seu coração já está trancado. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, veja, não é mais o meu irmão. Pessoas que não são maduras não conseguem entender isso. É o teu filho, mas não é meu irmão. É o teu filho, mas eu não tenho parte com ele. É o teu filho, mas eu não tenho compromisso com ele. É o teu filho, mas isso que você está fazendo, eu nunca tive.
Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com as meretrizes e mataste-lhes o bezerro cevado. E olha o que o pai disse: filho, tu estás sempre comigo e todas as minhas coisas são suas. As pessoas maduras sabem, querido, que tudo aquilo que é do pai é delas. Não tem briga, não tem discussão, não, é nosso. Versículo 32. Mas era justo alegarmos-nos e folgarmos, porque esse seu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Glória a Deus. Sabe como a parábola termina? Presta atenção, para a gente definir aqui e a gente encerrar a nossa aula de hoje. Sabe como a parábola termina? O filho que saiu de casa, chamado de pródigo, dentro de casa, e o filho que até então não tinha saído de casa, fora da casa. Veja, o pródigo, aquele que foi, está agora dentro de casa, cordeiro, morto lá dentro, se alegrando, dançando. E o que estava dentro, que nunca havia saído, agora está do lado de fora. E não entrou para a celebração da festa do cordeiro morto para o filho vivo. Queridos, eu quero encerrar essa aula, essa primeira aula, que faz parte de 5 aulas que nós separamos dentro dessa classe chamada Ruios, Semana de Crescimento. Eu quero encerrar essa aula dizendo para você: você precisa crescer. Você precisa chegar na postura de filho, na posição de filho, porque é exatamente ali que Deus espera que nós vivamos boa parte da nossa vida cristã. O que eu espero é que essa semana produza crescimento, maturidade. Você que é ovelha se transforme na igreja, você que é igreja se torne filho, para que nós possamos galgar níveis cada vez maiores e melhores no nome de Jesus. Para encerrar, eu quero repetir aqui essa promoção com você. Eu quero abençoar a vida de um irmão ou uma irmã com esses 2 livros que nós escrevemos, O Manto do Discipulado e Antes, Durante e Depois de uma Tempestade. Como, pastor, eu posso ganhar esse livro? Muito fácil. É só você entrar lá no nosso canal do YouTube e você vai curtir o canal, vai entrar no último vídeo que está lá disponível, e você vai comentar Semana do Crescimento e colocar o seu nome. E você vai convidar os amigos. A pessoa que tiver o maior número de comentários marcados ali e de pessoas inscritas, na sexta-feira, na nossa última aula, eu vou revelar aqui o seu nome e eu quero dar de presente para você o combo desse material que eu tenho certeza que vai edificar grandemente a sua vida. Queridos, eu espero que tenha sido bênção para você. Como disse, a partir de amanhã as aulas serão dentro de um grupo exclusivo. Se você quiser continuar assistindo essas aulas, é só você enviar aí um WhatsApp para o número que nós vamos colocar aqui nos comentários. Não paga nada, é gratuito, mas a partir de amanhã essa aula vai ser transmitida apenas para esse grupo exclusivo que fez a inscrição para participar dessa semana. Foi um prazer enorme passar esse tempo com você e eu espero que você tenha esse mesmo sentimento. A minha oração é que Deus faça essa revelação crescer na sua vida e que você tenha uma ampliação no seu coração, na sua vida, no seu ministério e na sua família. Que Deus te abençoe e até amanhã para a nossa segunda aula em nome de Jesus. Shalom.